Me chamo Nicolas Felipe, sou do Ministério Comunica, da área de jornalismo. Nós estamos aqui com a entrevista com o pastor Joaquim Andrade, o professor Bruno César e o pastor Elvamir sobre a questão do nosso primeiro simpósio de defesa da fé. A primeira pergunta vai para o pastor Joaquim de Andrade. Qual é a importância de um evento deste para a igreja, pastor? Eu quero louvar a Deus pela iniciativa da Igreja Batista aqui do Tibiri 2, dizer que a importância de um evento como esse é a vacinação dos membros da igreja. Então, eles receberam nesses dias de seminário, eu diria, um verdadeiro antibiótico da fé. Para quê? Para combater tudo quanto é heresia. Então, nós estivemos aqui falando sobre assuntos extremamente ligados à palavra de Deus e aquilo que anda acontecendo no meio evangélico, como quebra de maldição hereditária, judaização da igreja e etc. Então, esses temas que nós tratamos aqui têm a ver com aquilo que, infelizmente, as igrejas evangélicas estão praticando sem conhecerem aquilo que, de fato, a Bíblia diz. Então, é extremamente importante para edificar a igreja na palavra de Deus. Ontem à noite tivemos uma noite de lançamento, onde falamos um pouco sobre o panorama da sua última obra, Controvérsias. Do que é que trata o livro Controvérsias? Então, o meu livro Controvérsias, Modismos e Heresias, que ameaçam a igreja brasileira, trata dessas problemáticas que nós encontramos dentro da igreja, como a confissão positiva, por exemplo. Não, você tem que pronunciar palavras positivas, coisas positivas acontecerão. Você tem que pronunciar palavras, se você pronunciar palavras negativas, coisas negativas acontecerão. Então, eu estou trabalhando a questão da confissão positiva, da quebra da maldição hereditária, da superstição e crendice no meio do povo de Deus, a rosa ungida, o óleo ungido, a toalha ungida, o suor do apóstolo. Então, essas coisas todas eu estou abordando à luz das Escrituras Sagradas. Eu falo também sobre a influência da maçonaria na igreja, foi até uma das palestras que eu realizei aqui no simpósio, porque infelizmente ainda temos muitos pastores, tanto das igrejas batistas como presbiterianas, como as demais igrejas, pessoas vinculadas à maçonaria. O cristão não pode, em hipótese alguma, pertencer a uma sociedade secreta, seja ela maçonaria, eubiose, Provida, Rosa Cruz, porque essas sociedades secretas trabalham com o ocultismo, trabalham com a cabala, trabalham com a numerologia, a astrologia, algumas creem até na reencarnação. Então, logo, um cristão não pode fazer parte de uma sociedade secreta. Trabalhamos isso também no livro. No livro eu estou abordando como, por exemplo, a denominação batista sofre a influência da maçonaria, como algumas pessoas dentro da própria denominação sobem de cargo por pertencer à maçonaria. Infelizmente, isso tem acontecido e esperamos que isso, de certa forma, seja banido de uma vez por todas das denominações cristãs. Trabalho também, além da questão da superstição, essa onda angelical. Então, muita gente tem se voltado para os anjos, e aí temos pessoas contando testemunho nas igrejas que foram sequestradas por uma nave espacial. Aí essa pessoa disse que não é uma nave espacial. Na realidade, são os ETs. Na realidade, são discos voadores que as pessoas veem. Então, esses discos voadores, os ETs, são seres angelicais, as naves seriam objetos voadores não identificados, os OVNIs. Bom, isso, claro, os anjos estão aí em favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas ninguém tem que ficar invocando o anjo, ninguém tem que ficar trocando o anjo, por exemplo, como a Igreja Universal ensina. Você tem que ir lá participar da campanha para trocar o teu anjo, pegar um anjo mais poderoso, e não esquece de deixar o dinheiro para o Edir Macedo, né? Porque tudo que acontece ali gira em torno de dinheiro. Como é que uma pessoa pode servir um Deus que, para abençoar, tem que pagar para ele? Então, isso não é o Deus da Bíblia. Infelizmente, essas igrejas estão pregando o evangelho pervertido, e tudo isso eu trato no meu livro Controvérsias, Modismos e Heresias que ameaçam a igreja brasileira. Parabéns, pastor, excelente obra. Professor Bruno César, qual é a importância do cristão aprender apologética? Olha, o pastor Joaquim já falou muito bem a respeito, mas também, claro que também não deu tempo, pastor. O evangelismo, né? Ele falou do aspecto da igreja se resguardar, mas a apologética, conversando com o pastor, ele não vai lembrar, mas conversando 4 anos atrás no Congresso Vida Nova, ele perguntou assim, estava numa mesa lá: você conhece pessoas que se preparam para evangelizar muçulmanos, índios, e falou vários grupos, mas quem vai evangelizar os membros das seitas, né?
Então essa é uma das grandes importâncias da apologética prática, né? A evangelização. Claro, a igreja precisa se posicionar de maneira na sociedade, aqui e acolá, a questão da ideologia de gênero, tem que ter crentes especialistas sobre essas questões, né? Psicólogos, enfim, das mais diversas áreas do saber, que saibam defender a sua fé também nesse tipo de abordagem, mas o evangelismo também é muito importante. Sobre a judaização da fé, você vê na sua perspectiva como teólogo uma má intenção da utilização de subterfúgios nas igrejas que a adotam? Olha, na maioria dos casos eu acredito que seja por ignorância bíblica mesmo, tá? Mas eu não descarto a má fé de muitos líderes que para atrair novos membros, né, ou novos frequentadores da sua igreja, investam forte nessa onda, né? De se vestir de sacerdote judeu, de fazer festa dos tabernáculos, de promover viagens a Israel. Não tenho nada contra, tenho até desejo de ir, mas não com o intuito de ser misticismo, de promover o misticismo. Porque eu fui em Israel, porque eu fui batizado no Rio Jordão. Eu já tenho alguns crentes se rebatizando no Rio Jordão. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. É a água que é mais sagrada? A geografia do lugar que é mais sagrada? Não. É Jesus quem nos salva. Bom. Obrigado, professor Bruno. Excelente palestra. Pastor Evandir, qual o propósito da nossa igreja de promover algo como um simpósio na área de apologética ou tantos outros em outras áreas da teologia que necessita-se? Qual é o propósito? O propósito é o cumprimento da palavra de Deus, né? Da gente a cada dia crescer na graça, no conhecimento do Senhor, estar preparado para responder a todas as pessoas que nos questionaram, a razão da esperança que há em nós. Né? A gente precisa, num mundo dessecularizado, atacado por várias filosofias e movimentos, né? Então o cristianismo, ele, como de John MacArthur, tudo dá certo no mundo, né? Todos os ismos dão certo no mundo, o relativismo, não o marketing, né? O liberalismo tem destruído as igrejas e tantos outros ismos, e a igreja ela precisa estar preparada, ela precisa estar segura da sua fé, não é? O que acontece nos dias de hoje, como abordamos aqui nesses primeiros simpósios da fé, não é algo de hoje, mas os cristãos no primeiro século foram atacados, né? Os apóstolos lá no final, o próprio João, com o gnosticismo, que hoje a gente tem o testemunho de Jeová como uma ramificação, né? Como ainda esse respingo do gnosticismo nos dias de hoje. E isso a gente precisa, essas seitas estão crescendo no mundo, estão crescendo no bairro, e a igreja precisa estar fundamentada nos princípios sagrados, né? No ensino do Senhor, nessa pedagogia disciplinatória do Senhor, está lá em Deuteronômio 6, que a responsabilidade do pai de sentar com esse filho, andando, deitando, sentado na calçada, aonde for com esse filho. Não, o pai hoje, ele não faz isso. Então, o cristianismo no Brasil, ele é empobrecido, né? E esses homens que estão surgindo aí, que eles são chamados de pigmeus, né, comparado aos homens lá atrás da reforma, tudo. Esses homens são considerados, nos dias de hoje, alguns como pigmeus da teologia. Então, o Brasil, especificamente, está sofrendo com tudo isso, e a igreja precisa estar preparada, não é, em todos os seus aspectos, para que a gente possa avançar com segurança, possa ter uma família ajustada, possa se defender com relação a essa ideologia, principalmente a ideologia de gênero. A igreja precisa estar fundamentada e se respaldar na Bíblia para dar resposta a essas pessoas, né? E a igreja caminhar firme, porque o próprio Senhor diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então é necessário que essa igreja, não é, do Senhor, ela seja fundamentada nas Escrituras, não é, para responder e viver com segurança, e que a gente atenda à vontade do Senhor. Então eu entendo que estamos no caminho certo, né? Que eu indico nos indicadores que a igreja, ou o servo de Deus, ele anda seguro quando ele observa alguns indicadores como oração, leitura da palavra, ver as circunstâncias e poder sobreviver às circunstâncias, ter bom senso, não é? Em todo o seu viver. E o outro indicador são os sinais que a gente deve pedir ao Senhor,
tá bom? Tanto nas orações como nas escrituras, para que a gente possa conduzir o povo com segurança. Então, eu entendo que esse seminário foi excelente. Ter o pastor Joaquim de Andrade conosco é uma bênção de Deus, é um privilégio, né? Professor Bruno, todos dois, além de professores e mestres, são escritores. O pastor Joaquim de Andrade dispensa comentários, né? Conhecido no Brasil e no mundo. Para a gente, nós da Primeira Igreja Batista, isso é um sinal, um bom sinal, né? Um indicador de que nós estamos no centro da vontade de Deus, e com certeza isso vai trazer grandes frutos, não é? Principalmente que a gente fuja, né, desse paganismo da maldição hereditária, e a gente possa cumprir o fruto do Espírito Santo, né? Que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O cristão possa viver isso de maneira íntegra e consciente, viver em paz, com a consciência livre, para a glória do nosso Deus. Uma última pergunta, pastor Evandro. Você participou da mesa sobre maldição hereditária. O que leva ainda essa doutrina ainda a ser tão incrustada dentro de tantas igrejas? Bem, a gente observa que, como eu falei na discussão, que o Brasil ele é esse país místico, né? Tudo dá certo no Brasil, né? Tudo dá certo. E isso traz, além do legado histórico, cultural que nós temos, né, o próprio desconhecimento da palavra, o negligenciamento do cristão brasileiro, né, em conhecer a palavra de Deus. Então, você começa a acreditar no miojo, porque essa filosofia, esse ensino, ele é pagão, ele é herético, não é? E mostra claramente essa necessidade do povo de barganhar e de acreditar nessas coisas para satisfazer o seu próprio desejo, seus próprios desejos, e também uma ação direta de Satanás para impedir o povo ao conhecimento. Esse discurso de hoje, esse debate, e que a igreja ela precisa reagir a essas coisas. E a única forma da gente reagir é estudando a palavra, promovendo momentos como esse, não é? E, mais uma vez, eu quero reforçar a questão aqui do sacerdote, porque o pastor ele faz sua parte, os professores da escola bíblica ele faz sua parte, não é? Mas a parte fundamental aí é o pai e a mãe, como esses referenciais da família na condução, da espiritualidade, da segurança, em todas as áreas da sua família. E aí nós teremos uma igreja cada dia forte e resistente a essas heresias e filosofias pagãs. Obrigado, pastor Evandro, obrigado, pastor Joaquim de Andrade, obrigado, Bruno César. E fica aqui o nosso convite para que você participe de nossa escola bíblica dominical às terças, 19h30 e aos domingos a partir das 8h30. Nós aguardamos a sua matrícula. Você e sua família serão grandemente abençoados com o conhecimento de Deus. Perfeito. Senhores, estão